Nossa entidade tem 50 anos de existência. Ela começou enquanto associação de professores de ensino médio, depois avançou e ampliou, pegando todos os professores de educação infantil, fundamental e médio da rede pública, tanto da rede estadual como da rede municipal. Em 1988, com o advento da Constituição e a democratização do país, nós passamos, como todos os servidores públicos, a ter o direito de sindicalização. A partir desse momento, a PEOC torna-se sindicato e tem uma abrangência tanto em relação à rede estadual de ensino, como a redes municipais. E a sua amplitude de defesa dos trabalhadores, tanto dos servidores da educação, como dos servidores de educação e cultura do Estado e municípios. Então, nessa perspectiva histórica, o sindicato, a PEOC, se consolidou, filiado à nossa confederação, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, filiado à Central Única dos Trabalhadores, a quarta maior central sindical do mundo, e esta relação, que não pode perder o foco na especificidade das redes estaduais e municipais, mas não pode perder também um link com a luta dos trabalhadores nacionalmente e mundialmente. A nossa instituição hoje está consolidada, tem um quadro de sócios, cerca de 30 mil profissionais da educação, entre rede estadual e redes municipais. Ela se encontra como o quinto maior sindicato do Brasil no ramo da educação e é o maior sindicato do estado do Ceará. Nos 50 anos de existência do Sindicato PEOC, a nossa trajetória de luta, primeiro, para consolidar a presença do profissional de educação, desde a luta contra a precarização das relações de trabalho, a defesa do concurso público. Tivemos grandes vitórias em vários governos, ainda no governo Tasso Gereissati, quando do corte de mais 6 mil contratos de professores, nós tivemos um grande ganho na justiça. Conseguimos, ao longo do tempo, estabelecer a convocação de concursos públicos, garantir uma ampliação definitiva de carga horária, tanto na rede estadual como em redes municipais. Estivemos nessa luta nacional pela implementação do piso nacional. O Sindicato PEOC fez várias palestras, vários debates, passeatas, mobilizações, greves, que garantiu o piso nacional. Estivemos, tanto na rede estadual como nas redes municipais, garantindo planos de carreira, a adequação de planos de carreira a um processo de valorização da categoria. Estivemos também na grande luta para considerar os funcionários de escola profissionais de educação, a mudança da LDB, a garantia da 21ª área profissional, que estabeleceu a profissionalização dos funcionários de escolas. A história do Sindicato PEOC tem se pautado por enfrentar a luta pelo financiamento na educação, pela qualidade, pela segurança no ambiente escolar e principalmente também nesse debate que é essencial, que é a saúde do trabalhador da educação. Atualmente, estamos focando a nossa luta no PNE, o novo Plano Nacional de Educação, o plano decenal que vai estabelecer as diretrizes gerais para a educação no Brasil. E nesta luta nós entendemos que o ponto financiamento é crucial. Apesar de termos avançado na perspectiva do piso nacional para o magistério, nós queremos que esse piso seja requalificado, seja complementado. Precisamos estabelecer piso para todos os profissionais de educação. Precisamos estabelecer que o piso tenha relação com a carreira. Precisamos definir que essa carreira seja nacionalizada, que os profissionais da educação no Brasil tenham, a partir de lei federal, o estabelecimento de diretrizes nacionais de carreira e, consequentemente, de pisos nacionais de acordo com a formação de cada profissional. Para isto, nós entendemos também que o Fundeb, apesar da sua importância, apesar de ter ampliado o raio de ação da educação, pegando desde a educação infantil,
fundamental, médio, educação de jovens e adultos, nós precisamos que o Fundeb tenha também um novo patamar de financiamento. Portanto, estamos apresentando uma proposta urgente, imediata, de garantir que os royalties que nós tanto lutamos e conquistamos em lei, assim como o Fundo Social do Pré-Sal, possam ser deslocados para dentro do Fundeb, para garantir que o Fundeb, esse caixa que deveria estar valorizando a escola pública e seus profissionais, possa ter um lastro maior. Portanto, a luta do Sindicato APIOC tem sido pioneira e tem tido reflexo no Brasil. Lançamos no Sindicato APIOC a proposta royalties no Fundeb, para que, fortalecendo esse caixa, que é o Fundeb, nós possamos estabelecer para os estados e municípios um maior aporte de recursos, para que eles não fiquem apenas chorando e querendo boicotar essa política importante, que é a política do piso nacional. Entendemos que é necessário mais recursos da União, que a complementação da União seja maior, mas entendemos também que os recursos que vão para os estados e municípios têm que ser mais controlados, vinculados, carimbados, direcionados para a valorização dos profissionais da educação. Então, muito além das mobilizações de ruas que nós fazemos, muito para além dos debates, nós estamos apresentando uma proposta concreta, que o Parlamento Federal Brasileiro possa estabelecer que os recursos que são responsabilidade da União em relação aos royalties e o pré-sal possam ser deslocados para a valorização dos profissionais de educação. E nos estados e municípios, aonde os royalties vão chegar, possam ser apresentadas leis municipais e estaduais que vinculem também esse recurso para a valorização dos profissionais da educação. Portanto, royalties no Fundeb da União e royalties do Fundeb no Fundeb nos estados e municípios. Essa é a proposta do Sindicato APIOC, que dialoga com a Confederação, que dialoga com as centrais sindicais e precisa ganhar força para que o PNE, que vai ser votado agora no Brasil, tenha também espaço para a gente garantir de imediato mais recursos na educação. Em relação ao piso nacional, nós temos um conceito. O piso nacional precisa ser resgatado na sua base original. E que base original é essa? A base original que nós sempre lutamos, que o piso seja definido de acordo com a formação de cada professor. Piso nacional para o professor de formação de nível médio, pisos diferenciados para os professores com graduações maiores, ou seja, que o professor de nível médio tenha piso X, professor graduado 50% a mais do que o professor de nível médio. O professor especialista, 25% a mais do que o professor graduado. O professor mestre, 25% no seu salário a mais do que o professor especialista. E o professor com doutorado, que tenha um percentual de no mínimo 25% a mais do que o professor mestre. Portanto, ter uma relação entre piso e formação. O que tínhamos na lei original e o que, infelizmente, o Congresso Nacional não se dignou a aprovar. Portanto, entendemos que resgatar o piso é resgatar o piso dentro de uma carreira nacional, com a União obrigando os estados e municípios a estabelecerem, a cumprirem um patamar mínimo nacional de valorização e, consequentemente, garantir uma nova fonte de recursos, ou dentro do Fundeb, ou uma específica, para garantir que aqueles municípios e estados que comprovarem não poderem cumprirem a carreira nacional com pisos diferenciados, poderem ser socorridos com esse novo caixa, ou por dentro do Fundeb, ou estabelecendo um fundo de equalização da carreira. Desde 2009, a nossa entidade tem procurado apresentar propostas objetivas e factíveis para o financiamento da educação. E além de apresentar propostas, nós fizemos uma série de mobilizações, uma série de conferências, estudos para provar que era necessário vincular novos recursos para a valorização da escola pública. E os recursos dos royalties e os recursos do pré-sal, dos royalties do petróleo e os recursos do pré-sal precisam ser
canalizados diretamente para a valorização dos profissionais de educação, porque entendemos que a nossa carreira precisa ser nacionalizada e também o Fundeb precisa ser fortalecido. Então, os recursos do royalties e do pré-sal têm a necessidade premente de serem vinculados para a educação e, consequentemente, para a valorização. E a União, que já garantiu que os seus recursos sejam destinados para a educação, precisa urgentemente regulamentar isto. Ou seja, o Congresso Nacional precisa apresentar emenda regulamentando como serão aplicados os recursos da União. E nos estados e municípios, onde prefeitos e governadores tentam fugir das suas responsabilidades, precisamos fazer uma grande mobilização para que em toda a Câmara Municipal do Brasil, que em todas as Assembleias Legislativas, os recursos do royalties, do pré-sal, sejam também destinados no mesmo percentual e na mesma proporção para a valorização dos profissionais da educação. Então é um processo de uma longa luta que já teve resultado, que muitos que estavam dormindo e não acreditavam, estão vendo agora. Nós estivemos nas ruas, sempre acordados, sempre mobilizados, sempre acreditando. É bom citar que esse debate do royalties, do pré-sal, já tinha sido enviado várias vezes para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional, e o Congresso tinha protelado a sua aprovação. Agora, com essa consciência maior da sociedade e dos trabalhadores da educação, de que não é só importante conquistar os recursos, é preciso que esses recursos sejam destinados obrigatoriamente para a valorização dos profissionais de educação. É importante entender que o PNE tem dois grandes focos. Um é do financiamento, que nós estamos dando destaque, o outro é do ponto de vista do controle social e da política pedagógica. O Brasil é um dos países no mundo que ainda não tem um sistema nacional de educação. As redes são fragmentadas. O prefeito, o governador adota a política educacional que lhe interessa. Nós precisamos ter uma política ampla, nacional, de educação, que tenha o papel pedagógico de unificar as redes brasileiras educacionais num projeto de desenvolvimento sustentável ambientalmente, sustentável socialmente, com distribuição de renda e, principalmente, distribuição de oportunidades. E qual é o bem público que pode fazer isso? A escola pública. Portanto, entendemos que é necessário a criação do Sistema Nacional de Educação e, principalmente, uma participação maior da sociedade dentro dos mecanismos de controle social. Apesar do Fundeb apontar para esse controle social, ele ainda é muito tênue, a participação social ainda é pequena, os instrumentos para coibir os desvios ainda não são totalmente perfeitos. Então é necessário que os velhos recursos, como os novos recursos, tenham um controle maior da sociedade dentro de leis específicas que garantam a responsabilidade social e a responsabilidade legal dos gestores em cumprir aquilo que é necessário. Portanto, essa luta nossa de garantir maior financiamento dentro do PNE, de garantir o maior financiamento a partir também de maior responsabilidade da União dos Estados e Municípios. Hoje a União tem obrigatoriamente que aplicar 18%. Nós estamos propondo, dentro do PNE, que os recursos da União saiam de 18% para 25% no mínimo, que estados e municípios que aplicam são obrigados a aplicar 25% do mínimo da sua arrecadação com a educação, que eles possam aplicar de 25% para 30%. E essa maior gama de recursos tem que ter um controle social e tem que ser indicativo também de parâmetros. Queremos maior qualidade na escola pública, uma maior participação das sociedades, queremos que as metas indicadas pelo IDEB tenham uma velocidade maior, queremos maior amplitude, inclusive para a inclusão de 39% de jovens que estão fora da escola, queremos universalizar as creches, queremos uma maior amplitude de alunos de escolas públicas nas universidades e, para isso, o país precisa pensar um projeto nacional, onde a educação seja colocada como âncora desse processo. E, sendo essa âncora, ela precisa ser segura, ela precisa ter sustentabilidade financeira.
E essa sustentabilidade financeira se dá a partir do momento que você garante mais recursos, mas também, principalmente, que os recursos sejam bem aplicados. E para serem bem aplicados é preciso maior participação. Então, também dentro do município e dos estados, nós precisamos que o controle social seja maior e que a sociedade entenda que o recurso desviado para a educação são recursos que vão ter que ser aplicados em outras situações que aí não garante o desenvolvimento do nosso país. A nossa campanha, ela está a passos largos. Conseguimos já nos debates garantir uma audiência pública no Congresso Nacional, através da Comissão de Educação da Câmara Federal. Estamos articulando, e foi um compromisso do nosso debate, um encontro com o ministro da Educação, ministro Aloysio Mercadante. Estamos conseguindo e vamos abranger, dar uma abrangência maior, audiências públicas nos municípios e nas Assembleias Legislativas, para consolidar essa proposta do ponto de vista da ideia. E vamos fazer um calendário de mobilizações fortes, junto à CNTE, junto à CUT, para que as outras centrais e a nossa confederação possam levar essa bandeira para as ruas, para dizer que é necessário que a escola pública encontre o seu caminho, acelere esse caminho da qualidade, acelere o caminho da valorização e acelere o caminho do desenvolvimento. Não podemos estar num país em que há um crescimento econômico, mas esse crescimento econômico não está par e passo com o desenvolvimento da educação. Podemos chegar a um apagão, tanto de profissionais, de professores, desmotivados, desvalorizados. Podemos chegar a um apagão de não ter professores e podemos ter um apagão também de mão de obra, entendendo que a educação ela tem que ser ampla, pensar o ser humano enquanto formação profissional, científica e humana. Então entendemos que o ciclo de debate 2 que o Sindicato da PEOC vai fazer por todo o interior e nacional, ele tem que ter essa amplitude nacional. E a amplitude nacional vai se dar a partir do momento que as entidades dos outros estados, que a nossa confederação possa se engajar mais ainda nessa proposta de entender a educação como um processo sistêmico e não fragmentado como ela é hoje. Piso em Camusim de um jeito, piso em Botucatu de outro jeito, política educacional fragmentada serve para que prefeitos e governadores nos desmontem na nossa organização. Por isso a ideia é levar esse movimento nacionalmente para que podemos forçar o Congresso Nacional a trabalhar naquilo que nos interessa, que é uma política sociais, no caso da educação, com mais vigor, mais consistência e principalmente mais abrangência. Nesse sentido, essa campanha só vai ter força, só vai ter resultados se houver a participação da sociedade. Estudantes, pais, comunidade em geral precisa participar das lutas, tanto do debate teórico, mas principalmente da mobilização de ruas. E o parlamento, temos recebido muito apoio de parlamentares federais que agora estão entendendo que eles precisam trabalhar com mais resultados, precisam trabalhar com mais conteúdo, precisam entender que o debate do financiamento é um debate que está colocado na perspectiva de qual o papel do Estado que nós queremos. Um Estado indutor do processo de desenvolvimento, um Estado indutor de uma política educacional ou um Estado que alimenta a fragmentação e a privatização. Então, para nós, o parlamento é importantíssimo e o parlamento tem articulado as audiências, tem articulado o apoio à nossa proposta, mas ela precisa ser mais ampla e para ela ser mais ampla, a sociedade tem que se engajar. Por isso, o Sindicato da PEOC precisa ampliar as discussões, mas precisa principalmente que a categoria entenda que para onde a gente quer chegar é necessário revolucionar o financiamento que nós temos hoje da educação. Para onde a gente quer chegar, o atual financiamento não basta. E ao invés de governadores e prefeitos estarem chorando, eles têm que se juntar a nós para garantir recursos da União e têm que se juntar para garantir maior controle social. A valorização dos profissionais de educação, ela faz parte da valorização da escola pública. Se valoriza a escola pública, você valoriza tanto
para quem dela precisa, para quem nela estuda e para quem nela trabalha. E para isso é preciso a participação da sociedade, fazendo a movimentação, entendendo a nossa luta, para entender que a escola pública não vai seguir em frente se a gente não fizer essa grande corrente.